Agora a gente vai fazer o exercício número 3. A estrutura real, ela tem o mesmo formato do que a gente encontrou lá no exercício número 1, que a gente fez com a parte teórica. Então, eu tenho 8 kN por metro e a minha viga é uma viga biapoiada, que ela vai ter essa deformação aqui, formato de parábola, né? Lá no exercício 1, a gente achou o deslocamento do meio aqui da viga, né? Agora, aqui nesse exercício, a gente quer saber a rotação, ou seja, uma linha aqui que está tangenciando essa circunferência, saindo do apoio A, que a gente chama ela de θ. A gente quer saber esse valor da rotação. Para achar o deslocamento, a gente aplica uma carga unitária no meio, e para achar essa rotação do ponto, a gente aplica um momento fletor, tá? Então, essa aqui é a nossa estrutura real. Eu vou repassar aqui para vocês a cortante e o momento dela, e aí a gente vai fazer o da virtual, porque se você tiver dúvida de como foi calculado o momento e a cortante, você pode ver no exercício número 1. Então, lá no exercício número 1, a gente achou que numa viga biapoiada, o formato do momento, do diagrama do momento é uma parábola, onde o máximo aqui, a extremidade é o QL ao quadrado dividido por 8, que a gente encontrou que valia 9, né? E a cortante, a gente encontrou lá que na reação de apoio era 12, né? E aí com a carga distribuída, ela vai descendo até que chega com menos 12, e essas duas reações na verticais, elas têm os mesmos valores, só muda aqui a simbologia por uma questão de convenção de sinais, tá? E a gente vai agora montar a estrutura virtual, lembrando que a estrutura continua a mesma, a distância entre elas, sistemas de apoio. A única substituição que a gente vai fazer é o do carregamento, que agora ela vai virar um momento aplicado no ponto A. Mesma estrutura, só que no exercício 1 a gente aplicou uma carga concentrada no meio para achar aqui o delta. Agora a gente quer achar o θ da rotação, então a gente vai aplicar aqui no ponto A, que a gente quer encontrar um momento, e vai ser igual a 1, né? Um momento unitário, tá? Se você for fazer a parte de equações de equilíbrio, você vai chegar aqui que o somatório e a força vertical tem que ser igual a 0, né? O seu carregamento que você está aplicando aqui, né? Você vai ter a vertical em A, né? Que eu vou chamar de A' aqui, que eu estou fazendo estrutura virtual, mais o VB', né? Tudo isso aqui tem que ser igual a 0, porque eu não tenho nenhum carregamento na vertical, tá? Se eu fizer o somatório de momento em A, sentido anti-horário positivo, eu já vou ter diferente do que na estrutura do exercício 1, né? Eu vou ter aqui o meu momento unitário, que está no sentido anti-horário, então eu coloco ele aqui igual a 1. O VA aqui e o H não vai me gerar momento no ponto A, a única coisa que vai me gerar um momento é o VB', né? E é o VB' vezes a distância aqui, que é o 3. Como ele está para cima, ele também vai ser positivo. Isso aqui tem que ser igual a 0. Quer dizer que o VB' vai ter que ser igual a menos 1 terço. E se eu substituir o VB' aqui nessa equação, eu chego aqui que o meu VA' tem que ser igual a menos 1 terço. Com isso, eu consigo fazer o diagrama do momento e fazer o diagrama da cortante, tá? O momento, a gente tem que analisar fazendo a seção, né? Eu faço uma seção. Nesse caso aqui eu tenho um trecho só, não tem variação de carga, né? Então eu olho aqui para a esquerda, eu só tenho o momento aplicado, né? Quando eu chego aqui bem pertinho do apoio A, eu só tenho o momento aplicado. Então o meu gráfico já vai começar com o momento 1. E quando eu venho caminhando, né? Porque ele é negativo, né? Que ele está para baixo da minha seção. Quando eu venho caminhando para a direita, eu tenho o meu VA aqui, que ele influencia, né? Então, no momento, eu saio aqui com menos 1, até que eu chego aqui do outro lado, e eu chego no momento igual a 0. Se você pegar a seção e começar aqui com B, aqui, ó, o momento vale 0.
porque eu não tenho momento aplicado no apoio, né? Quando eu venho caminhando aqui, eu tenho o VB que está me influenciando. O VB está negativo, vezes essa distância aqui, ele está aumentando o meu gráfico. Portanto, o meu gráfico ele fica no formato de um triângulo, né? Com o máximo aqui, menos 1. Já a cortante, se eu olhar aqui para a direita, a minha cortante vai ser o VB, né? Tá para cima, só que o sinal é negativo, então ele vai ficar menos 1/3, até que eu chegue aqui no ponto A. Então, a minha cortante ela vai ser constante. Pela convenção de sinal, a cortante aqui ela vai ficar positiva, né? Então, ela é constante no formato de um retângulo, só que aí ela fica com o sinal positivo de mais 1/3, né? Agora a gente vai para o método da tabela com a combinação, né? Então, primeiramente a gente vai resolver a integral do momento, depois a gente vai fazer a integral da cortante. Agora a gente vai para o método da tabela. Então, do momento, a gente está resolvendo aqui a integral do momento real vezes o momento virtual vezes dx. A gente monta lá as colunas barra, comprimento da barra, real, virtual, equação. Quando eu tenho somente um trecho, fica um pouco mais fácil, que daí eu faço só da barra AB, né? Já faço ela direta. Tá? Eu sei que ela tem 3 metros. O diagrama da estrutura real, o momento é uma parábola, né? Que a carga ela é distribuída. Aqui eu sei que o máximo é 9 kN/m, né? E o da virtual a gente encontrou que é um triângulo. E aqui é menos 15. Então eu vou buscar lá na tabela a equação que tem a combinação de uma parábola com um triângulo. E eu chego lá e encontro que é 1/3 do momento real máximo vezes o momento virtual máximo vezes L. Então vai ser 1/3 de 9, que é o real, vezes o virtual, que é menos 1, vezes o L, que é 3. Isso aqui a gente segue o resultado, né? Que vale 9, né? Negativo, né? Menos 9, né? Menos 9, tá? 3 corta por 3 aqui, né? E aí sobra o menos 1 vezes 9. Se eu tivesse mais trechos, eu sempre preciso fazer aqui o somatório, né? Que daí se eu tiver mais barras, né? Mais segmentações aqui. Aí eu somo e aí dá menos 9. Então resolvemos a integral do momento. E agora vamos montar a parte da cortante, tá? Então a cortante, a integral da cortante real vezes virtual vezes dx. Vamos analisar os trechos, então a gente não consegue uma combinação de fazer só a barra B, então a gente vai ter que separar em duas barras. O do ponto A até o ponto C e a barra do ponto C, que está na metade, né? Do ponto C até o ponto B. Então essa primeira barra aqui vai ter 1,5, está fazendo a metade da barra, né? Para conseguir enquadrar o triângulo dentro, né? E aí o real, ele vai ficar um triângulo para cima, que é o lado esquerdo, né? Da nossa cortante lá. Dá uma observada aí anterior, né? Que é menos 12, é mais 12. E a virtual, que é um retângulo, que a gente viu o retângulo no meio, daí para a barra AC e o restante para a barra CB, e que o resultado aqui é 1/3. Se a gente for buscar lá da tabela, a gente chega que a equação lá é 1/2 vezes o momento real, vezes o momento virtual, vezes L. Então a gente chega no resultado que é 6, né, desse trecho aqui. Já o segundo trecho, né, a gente tem o triângulo virado para baixo agora, e o menos 12, e a outra metade do retângulo, né. Se a gente observar lá na tabela, a gente tem a mesma equação, né, 1/2, momento real, momento virtual, vezes L. Só que aqui o menos 12 está negativo, então ficaria menos 6. Quando eu somo aqui, eu chego à conclusão que a minha integral da cortante ela vale 0. Quer dizer que a minha cortante ela não influencia na rotação dessa minha viga. Lembrando lá da equação, né? Ao invés de delta, agora a gente está calculando a rotação.
Então, 1 dividido pela constante, módulo oscilar longitudinal vezes o momento de inércia, vezes a integral, vou colocar aqui em vermelho, né, a integral que a gente fez no momento, mais a parte da cortante, que é o módulo de elasticidade transversal, vezes a área, vezes a integral da cortante, né? O que a gente descobriu ali no método da tabela? Que essa parte aqui, ó, que a integral da cortante é o zero. Então, essa parte aqui ela não tem contribuição, tá? Substituindo os valores aqui, a gente copia lá do exercício número 1, que a gente tinha lá 204 vezes 10 a sexta. Isso aqui está em quilonewton por metro quadrado, né? Para a gente lembrar como que estava na unidade. Vezes o momento de inércia, que era 26.152 vezes 10 a menos 8 metro elevado a 4, vezes o valor que a gente encontrou, né? Que é da integral do momento aqui, que a gente encontrou menos 9. Desse resultado aqui, a gente sai que o nosso θ, ele equivale a menos 1,67 vezes 10 a menos 4. E aí agora aqui unidade, para vocês tomarem cuidado, a gente está falando em radianos, tá? Se você for converter para graus, a gente tem que um radiano equivale a 57,29 graus.